Beleza. Está iniciando ali a gravação. Só fazer uma coisa aqui, então, de maneira bem rápida. Vou abandonar um pouquinho essa ideia que eu vou deixar depois aí também como exercício para vocês, né? Mexer nisso aqui de definir a oferta de cada origem, a demanda de cada destino. Eu vou deixar aqui de maneira bem simplificadora mesmo aqui nessa parte, tá? Vou fazer o seguinte, vou inclusive pegar essa parte aqui que tinha em termos da diferença, esse tratamento, eu vou deixar comentado e vou gerar exemplo de uma situação até um pouquinho mais forçada, mas só para a gente poder render aqui e ver algumas coisinhas a mais ainda nesse tempo que temos aqui hoje. Vou até pegar essa ideia aqui da oferta total e deixar aqui como comentário para ter uma ideia, para ter a certeza que não estou usando isso em qualquer outro lugar. O que eu vou fazer é o seguinte, então, com vocês aqui agora. Uma coisa legal de trabalhar com geração de instâncias aleatórias é que a gente pode aumentar tranquilamente aqui esse tamanho de origens, destinos, sem muitas preocupações. E é justamente o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou colocar um exemplo que nós tenhamos lá, vou deixar ele até quadrado aqui, deixar que tenha lá 100 origens e 100 destinos. E vou deixar naquele sorteio ali essa parte aqui então que não precisa mais por enquanto. Aumentar um pouquinho isso daqui. Vou deixar que as nossas ofertas são lá aleatórios entre 80 e 121, então tem ali uma média de 100, né, nessas nossas ofertas. E as demandas, elas são lá aleatórios entre 80 e 101, né? Tem ali, então tem uma folga, a gente vai acabar tendo aí vai ser muito obra do acaso ter uma demanda maior do que a oferta. A gente vai resolver aí problemas maiores e vamos ver o que acontece. Vou até mudar também, deixar um pouquinho maior essa amplitude aqui de custo, no lugar de ser de 5 a 27, eu vou colocar que é de 5 a 98 esses nossos custos, tá? Deixar ali uma amplitude um pouco maior, mas até vou deixar com mais variações aqui essa parte dos custos. Mas por enquanto assim tá bom aqui para termos de exemplo nosso. E vamos lá. Colocando aqui para resolver esse problema, só esse problema que pode parecer um problema grande, né? Nós temos aqui 100 origens e 100 destinos. Isso aqui são 10.000 variáveis e 200 restrições. Este problema foi resolvido em 0,01 segundos. Então, ali, incrivelmente rápido, né, a resolução dele. Como se nós aumentarmos isso, eu vou colocar aqui 200 origens e 200 destinos. Isso aqui gera um efeito que agora nós estamos falando aí de 440 mil variáveis e 400 restrições no problema. Colocamos para resolver, demorou um tanto a mais, 0,08 segundos, mas mesmo assim uma situação muito rápida. Se nós estivéssemos pensando isso aí entre transporte, origens e destinos e fossem fábricas para centros de distribuição, então estaríamos falando de 200 fábricas para 200 centros de distribuição, uma quantidade aí bem grande. Então, aquilo que eu disse para vocês, quando nós temos problemas que as variáveis são todas contínuas, mesmo os problemas muito grandes, a solução acaba sendo rápida. Vou colocar aqui mais exagerado ainda, né? Um problema de 1.000 origens por 1.000 destinos. Colocamos aqui para resolver esse problema aí de 1.000 origens por 1.000 destinos e demorou 2,11 segundos para resolver. Talvez tenha gastado mais tempo gerando o problema do que resolvendo esse problema. Foram lá 4.870 iterações do simplex. Então, lembrando aí, né, quem já fez manualmente em outras disciplinas a resolução do método simplex, aqui foram 4.870 iterações com 1 milhão de variáveis, né? Estamos falando de problemas lá de tamanho 1.000 por 1.000 e 2.000 restrições. Então, muito rápido aí
a resolução. Só que agora eu quero colocar com vocês uma outra variação do problema do transporte, que é o problema do transporte com custo fixo. Eu vou pegar, devo ter aqui em algum lugar essa parte do problema do transporte com custo fixo, e é justamente aqui que ele aparece. Onde que nós temos de mudança no problema do transporte com custo fixo? Na maneira atual, considerando só essa parte que está aqui em preto, né, só o modelo original, nós temos um custo, se nós transportarmos 0 unidades da origem I para o destino J, nosso custo é 0. Se transportarmos uma unidade, o custo será CIJ. Se transportarmos 2 unidades, 2 vezes CIJ. 3 unidades, 3 vezes XIJ, 3 vezes CIJ. XIJ unidades, CIJ vezes XIJ é o nosso custo. Mas agora, no problema do transporte com custo fixo, a ideia é a seguinte: se por acaso nós formos realizar o transporte entre a origem I e o destino J, nós temos que habilitar essa origem, e habilitar a ligação. E habilitar a ligação tem um custo fixo associado. O que significa isso? Se nós não transportarmos unidade entre a origem I e o destino J, o nosso custo é 0. Se nós transportarmos uma unidade, o nosso custo é CIJ mais FIJ, em que esse FIJ é o custo fixo de habilitação. Se transportarmos 2 unidades, o custo é 2 vezes CIJ mais FIJ. 50 unidades, 50 vezes CIJ mais FIJ. Isso aqui a gente pode pegar, às vezes, imagine que nós tenhamos aí pilhas de madeiras que foram coletadas em um determinado lugar e tem que ir para outros centros. E para fazer essa distribuição tem que fazer uma construção de estrada. Então você tem esse custo fixo aí da habilitação. Essa é a ideia aqui dele. E o que vai mudar em termos do modelo matemático? Nós vamos ter também um parâmetro aqui que é o FIJ, que é o custo de habilitar a ligação IJ. Podemos definir aqui um outro parâmetro MIJ, que ele é dado como sendo um mínimo entre a oferta da origem I e a demanda do destino J. Daqui a pouco eu explico por que é importante nós termos isso daqui. E o W e J aparece aqui como nova variável de decisão, em que é uma variável binária, que é 1 se a ligação IJ é habilitada e 0 caso contrário. Então, essa variável binária W e J é multiplicada pelo F e J, que é aquele custo fixo da habilitação. Embora eu não coloque aqui de forma explícita, né, mas isso daqui é para todo I, todo J. Então, para cada combinação de I e J tem uma variável W e J, assim como tem a variável X e J. E daí, essa parte aqui em azul que vai aparecer a mais, que é o nosso custo fixo. Nós precisamos continuar obedecendo às restrições de oferta em cada origem e de demanda em cada destino. Só que agora, para nós podermos transportar alguma coisa entre a origem I e o destino J, nós precisamos que a ligação tenha sido habilitada. Então, nós precisamos associar a variável x e j com a variável w e j. Basicamente é o seguinte: se w e j for 0, x e j tem que ser 0. Se w e j for igual a 1, aí x e j pode ser ali uma quantidade. Assim como se x e j for 0, w e j pode ser 0. Agora, se x e j for maior do que 0, nós vamos precisar que w e j seja maior do que, seja igual a 1. E daí aqui nós conseguimos escrever dessa forma: x e j menor ou igual a m e j vezes w e j. A ideia aqui, se nós pegássemos e colocássemos simplesmente de maneira, até vou fazer assim, né, um m vezes w e j é, se w e j for igual a 0, isso aqui vai multiplicar pelo m, esse valor grande, e x, então, né, aqui a conta fica 0, o x e j tem que ser igual a 0. Agora, se o w e j for igual a 1, a ligação é habilitada, isso aqui fica multiplicado pelo valor grande, e o x e j poderia ser ali qualquer valor. Só que se nós formos pensar,
qual que é um valor grande o suficiente para M? Nos modelos, quando nós temos as variáveis aí, essa ideia de ter um M grande associado na restrição, se nós colocarmos um M muito, muito grande, tá ok em termos de modelagem, só que isso pode trazer dificuldades computacionais maiores. De maneira que o ideal é que a gente coloque um M grande, mas que ele seja o menor valor grande o suficiente. E se nós formos pensar aqui, ó, imagine que a oferta na origem I é 10 e a demanda no destino J é 15, não tem como nós transportarmos mais do que 10 unidades entre a origem I e o destino J. Então, 10 seria um valor suficiente para o MJ. Agora, vamos supor que a oferta da origem é 25 e a demanda do destino é 15. Nós também não vamos transportar mais do que 15 unidades, porque cada unidade transportada gera custo. E nós não vamos querer transportar mais do que o suficiente para atender a demanda. Então, esse M aqui, né, o mínimo ali entre o 30 e o 15, fica o 15. Então, se nós pegarmos o MJ como sendo o mínimo entre a oferta da origem I e o destino J, já é um M grande o suficiente. E daí, por isso, fica aqui XIJ menor ou igual ao MIJ vezes WIJ. Isso aqui para todo IJ, e também temos que incluir aqui essas variáveis binárias nas nossas restrições. Pessoal, é isso que nós vamos fazer agora, essa expansão do nosso modelo matemático. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou voltar lá no nosso Visual Studio e precisamos, além da parte de esses custos que estão aqui, eu vou mudar um pouquinho o nome dele. Eles serão os custos variáveis. E além dos custos variáveis, já corrijo ali um pouquinho o nome dele, nós temos os custos fixos. E lá na hora que nós definimos os nossos custos, nós podemos ter aqui os custos variáveis. Vou colocar ele num espectro aqui menor, vou colocar aqui entre 3 e 15 nossos custos variáveis. E temos que definir também os nossos custos fixos. Então, vou colocar aqui custos fixos na posição IJ, igual aleatório.next. E aqui eu vou colocar um valor tipo maior. Vou colocar entre 300 e 501. Ou seja, são lá entre 300 e 500 esses nossos custos fixos. Temos aí, então, agora a inclusão desses custos fixos. O que vai mudar também na nossa sequência aí em termos do código? Nós vamos precisar aqui definir as demandas, oferta e demanda continua exatamente igual. Quando nós criamos as variáveis, nós temos além das variáveis x, que são essas variáveis de quanto transportar entre cada origem e cada destino, nós podemos ter aqui, nós vamos precisar, né, nem só que podemos, nós precisamos criar as variáveis y, que são associadas à decisão de habilitar ou não cada ligação origem-destino. Então, isso aqui, grb_var y, igual a no grb_var, num origens, num destinos. Beleza. Isso daqui nós podemos daí fazer o seguinte. Podemos criar as variáveis aqui, aproveitando esses mesmos for, ou criar aqui, fazer separado, né? Copiar esse for daqui. Pode até fazer aqui, né? Ó, fazer separado, e daí aqui a gente faz o y e j. Ou poderia aproveitar a ideia, dado que são os mesmos fors, e fazer aqui o y e j. Cada uma das maneiras tem suas vantagens, tá? Fazer o separado ou ali o junto. Nesse caso particular, eu vou deixar aqui ele junto. Mas isso aí vocês vão percebendo, conforme vão fazendo mais modelos, quais são as vantagens e desvantagens em cada uma das situações. Então, seguindo aquela ideia de fazer a função objetivo ali de forma separada, né? Então, no lugar de colocar aqui a parte dos custos,
vou seguir igual nós fizemos na última parte, de criar a função objetiva aqui separado. A gente vai ter aqui, função objetiva, a gente dá um term, custos variáveis ij vezes x e j, e da mesma forma, a gente vai ter aqui os custos fixos na ij, só que daí isso multiplica pelas variáveis de decisão y e j. Isso que alterou a nossa função objetivo. Se nós formos pensar, né, então, ó, essa parte em azul aqui nós fizemos. Eu chamei de y, vou usar a mesma notação que eu tenho aqui, w, tá? Porque acho que eu usei já o y em outro lugar, naquela sequência de vídeos. Vamos fazer aqui, manter o padrão. Deixa eu deixar aqui como w. E daí voltamos aqui, nós temos que fazer algumas correções, né? Mas isso tudo é bem fácil aqui, só trocar esse y para o w. E aqui a mesma coisa como o w. Então, isso que nós fizemos até o momento foi essa parte aqui de definimos as variáveis, definimos aqui esse f e j e colocamos aqui a nossa complemento na função objetivo com os nossos custos fixos. Bom, na sequência, as restrições de oferta e demanda, elas continuam exatamente iguais. E o que nós precisamos é realizar aqui a adição dessas restrições de que x e j menor ou igual ao m e j vezes w e j, isso para todo i e j. Ou seja, nós vamos ter aqui que criar dois fors, um para o i e outro para o j, e dentro de cada um deles colocar essa restrição. Pois bem, vamos lá fazer isso. Aqui a gente pode fazer algumas maneiras. Poderia identificar qual que é esse M e J exatamente aqui no momento em que a restrição é criada, em que cada restrição é criada, ou poderíamos ter alguma outra coisa fora para identificar e salvarmos numa matriz aqui, M, quais são esses valores. Vou fazer isso daqui, tá? Vou fazer essa segunda aí alternativa para deixar guardado. Então, vou definir aqui também uma variável, né, lá do tipo aqui, int, é uma matriz, chamar de matriz M, e daí isso aqui é um null double, o número de linhas é num origins, o número de colunas é num destinos. Temos aqui essa matriz, opa, não é double, né, aqui é int, se eu coloco aquela do inteiro, do tipo inteiro aqui tem que ser tipo inteiro também, no int, beleza. Uma vez que nós temos as ofertas e as demandas geradas, eu posso colocar aqui, criar matriz M. E daí isso daqui será um for de int i igual a 0, enquanto i for menor que num origens, i mais mais. Aqui um for int j igual a 0, enquanto j for menor que num destinos, j mais mais. E daí vamos preencher aquele valor de mj. Você pode colocar simplesmente o seguinte, se ofertas na posição I for menor ou igual a demandas na posição J, se isso daqui acontecer, significa que o mínimo é o ofertas na posição I. Então, a gente vai dizer que matriz M na posição IJ é igual a ofertas na posição I. Caso contrário, nós vamos ter que o mínimo, o que ele deu aqui de, só estava atualizando. Caso contrário, se nós tivermos que ofertas na posição I não é menor ou igual a demandas na posição J, o menor valor é demandas na posição J, esse é o mínimo. Então, daí, nesse caso, nós vamos ter que matriz M na IJ é igual a demandas na posição J. Temos a matriz M ali definida. Voltando aqui, né, temos as restrições de oferta, as restrições de demanda, e vamos agora criar aqui restrições que relacionam
assim, as variáveis x e w. Então, a quantidade ali transportada com a decisão de habilitar ou não cada ligação. E daí isso aqui vai ficar o seguinte, for int i igual a 0, enquanto i for menor que num origens e mais, for j igual a 0, enquanto j for menor que num destinos j mais, nós vamos adicionar aqui a restrição modelo.addConstraint e vamos colocar exatamente igual nós temos aqui no nosso arquivo. X e J menor ou igual a MIJ, que é a nossa matriz M na posição IJ, vezes WIJ. Então, a gente pode colocar aqui, ó, X e J menor ou igual a matriz M na posição IJ vezes W na posição IJ. Uma coisa muito legal, pessoal, aqui da maneira de construir a restrição, utilizando aí esses recursos do Gurobi, é que a gente pode fazer coisas diversas. Anteriormente nós utilizamos a expressão linear, aqui colocamos direto x e j menor ou igual a matriz M vezes o WJ e aceita. Então isso aí é muito fácil a maneira de criar restrições comparado com outras, né, mas no próprio Simplex é uma maneira um pouquinho mais complicada de fazer essa criação, a restrição. E temos que dar um nome para essa restrição, então não vou esquecer dessa vez aqui do cifrão. E eu vou chamar essa restrição do seguinte, de AHB, de habilitar, né, a ligação IJ. Então vou dar esse nome aqui para a restrição. Antes de eu resolver aqui, novamente, vou mostrar para vocês, só de curiosidade, ó, naquele modelo que nós geramos de 1000 origens por 1000 destinos, só o arquivo LP do modelo tem quase 40 megas. Se pegasse e abrisse esse arquivo daqui, ele vai demorar um tempinho, obviamente, dado o tamanho dele, mas vai aparecer de maneira explícita, como se você tivesse pego ali o caderno e escrito, né, cada um dos termos, ó, 28 vezes x00 mais 15 vezes x01. Isso daqui vai bastante até chegar lá no x, o coeficiente que multiplica o x 999 vezes x 999, tá? Isso aqui vai ter, aqui já estamos nas restrições. Aqui, ó. Então estão lá, né? Todos esses. Mas a gente vê que mesmo, né, o modelo que seria impraticável a gente pensar em escrever em qualquer outra forma, que via linguagem vira tão simples ali quanto apertar o botão. Nós fazemos a resolução do 5 por 5 ou do 1000 por 1000 é o mesmo trabalho. Tá? A gente vai ter aqui, ó, até lá chegar, ó, até assim, mais 57 vezes x 99999. E daí aqui nós temos a restrição da oferta 0, da origem 0, da oferta da origem 1, até a da 999. E a mesma coisa dos destinos. Isso aqui mais de curiosidade aí para a gente por enquanto. Agora que nós colocamos os custos fixos, eu não vou deixar aqui um 1000 por 1000. Eu vou deixar já um tamanho bem menor, tá? Tamanho bem menor aqui, eu vou trabalhar inicialmente com vocês deixa até menos aqui, ó, vou deixar isso aqui com 50 por 50, tá? Que passa, no lugar de trabalhar com 1 milhão de variáveis, a trabalhar agora com 5.000 variáveis, né? Nós temos 2.500 que vão ser do tipo contínuas, que são as variáveis x e j, e 2.500 que vão ser binárias, que são as variáveis w e j, que eu acho que esqueci de dizer aqui que são binárias. Então, vamos recapitular aqui, ó. W e J está como contínuo. Na verdade, W e J tem que ser binário.
Não tem como ativar 20% ali da estrada, ou ativa ou não ativa a ligação. Então aqui o WJ é binário, tinha esquecido desse detalhe bem importante ali anteriormente. Bom, vou colocar aqui para executar esse nosso programa. Agora nós temos 50 origens, 50 destinos e incluímos o caso ali das variáveis binárias para associarmos as ligações. E a solução em si já não foi encontrada de forma imediata. Nós temos aqui algumas colunas, ó. Já passaram-se ali 10 segundos e a solução ótima não foi encontrada. O que é importante nós entendermos dessas colunas que aparecem aqui na resolução? Vou subir aqui um pouquinho. Quando aparece aqui esse incumbent, é o valor da função objetivo da melhor solução encontrada até o momento. Então, ali de começo, a primeira solução que ele obteve era 70.320, valor da função objetivo. E essa parte aqui do best bound é qual que é o valor que não tem como ser melhor do que esse. Então, no início aqui, tinha uma solução de 70.320 e sabia que não tinha como ser melhor do que 31.896,87. Isso aqui dá um gap, uma distância, né, entre essa melhor e a melhor possível de 54,6%. E agora aqui eu vou pegar nesse ponto que nós estamos depois de 75 segundos, já tem uma solução com 34.378 e sabe que não tem como ser melhor do que 34.048. Então, nos 75 segundos, o gap era de 0,96%. Qual que é a ideia e como que a gente consegue dizer, pô, eu não sei qual que é a solução ótima, mas eu sei que não tem como ser melhor do que tanto. O que acontece, qual que é a lógica por trás disso, falando aqui de maneira até um pouquinho superficial. Vocês lembrarem, alguns minutos atrás, nós falamos que quando tem variáveis somente contínuas, a resolução é muito mais rápida. O que poderia ser feito, então? Se nós pegarmos e resolvêssemos considerando que essas variáveis aqui W também fossem contínuas, a solução seria muito rápida. Nós dizermos que as variáveis têm que ser binárias, nós estamos colocando restrições a mais para o nosso problema. Né? Não, ela não pode assumir qualquer valor, ela tem que assumir um valor que é um 0 ou 1. Então imagine que resolvendo de forma contínua aqui, nós tivéssemos uma variável que o valor dela na solução ótima fosse 0,73. Se nós dissemos que é binária, vai ter que ser 1 ou 0. Sendo 1 ou 0, o valor da nossa função objetivo não tem como melhorar. Isso vai poder piorar ou permanecer igual. Mas nós já saberemos de partida qual que é o menor valor que aquela função, né, com um limitante para ela. E isso vai acontecendo ao longo aqui do processo. Então, tem lá, vocês vão aprender ainda em outros momentos sobre branching bound, para quem não viu ainda, que então vai tendo essa árvore que vai sendo explorada. E dentro disso já sabe-se o seguinte, que ó, não tem como ser menor do que 34.153, né? E já encontrou aqui uma de 34.375. A otimalidade, ela é provada quando nós temos o valor da função objetiva da melhor solução conhecida sendo igual ao lower bound. Isso que, assim que nós temos a prova da otimalidade. Esse problema daqui, tu vê que em algum momento ele está com um cara aí que logo pode chegar na solução ótima. Mas às vezes tem problemas que podem ficar horas, anos e não chegarem na solução ótima. Então é comum nós limitarmos um tempo limite para a resolução. Por exemplo, ó, vou limitar o tempo em 240 segundos, que seriam 4 minutos. Se nós tivéssemos limitado em 4 minutos, nós teríamos que encontramos uma solução de 34.344 com um gap de 0,51%. Isso garante que nós não estamos ali a mais do que o 0,51% da solução ótima. Isso que nós temos aqui. E beleza, nós vamos ter aqui essa evolução aí
ao longo do tempo. Vou esperar aqui mais um pouquinho, ver se ele chega a encontrar a solução ótima, ou senão a gente aborta aqui o nosso programa. Uma coisa importante que pode, inclusive, acontecer dessa solução de 34.344 já ser a solução ótima, mas ela ainda não foi provada ser ótima. A prova que a solução é ótima vai acontecer quando a solução incumbente for igual ao lower bound. Então, às vezes, a gente tem que encontrar uma diferença de tempo entre qual foi o tempo para obter a solução ótima e qual foi o tempo para provar a otimalidade. O tempo para provar a otimalidade é quando terminou, de fato, a nossa execução. E o tempo para encontrar a solução ótima é o tempo que aquela solução que foi a final, depois de provada a otimalidade, demorou para ser encontrada. Então, vamos supor aqui, de exemplo, provavelmente não seja essa aqui a solução final, mas vamos supor que 34.333 fosse a solução ótima, tá? E daí fosse ser provada só lá no instante 502 segundos. Nós teríamos que a solução ótima foi encontrada no instante 321 e a otimalidade foi provada no 503. Como eu falei, não é o caso aqui, tanto é que já até melhorou um pouquinho ali a nossa solução. Quanto roda e outras coisas interessantes de serem comentadas é que, pense bem, nós partimos de um problema antes só com variáveis contínuas, que tinha 1 milhão de variáveis e que tinham 2.000 restrições. E mudamos para um problema que tem 5.000 variáveis e o número de restrições dele pode até ser um pouquinho grande, se for pensar, por causa dessas do M e J, né? Então aqui, ó, vamos contar 50 restrições aqui, mais 50 aqui, são 100 restrições, e aqui nós teríamos mais 2.500 restrições. Então teremos falando ali de 2.600 restrições. Só que o que faz com que fique demorado não é o fato de, então quando aumenta a restrição que é encrenca. Não é isso. É pelo fato que nós temos as variáveis binárias e daí essas relações entre variáveis binárias e contínuas. A gente tem que estar diretamente relacionado uma variável contínua com uma binária. E isso traz uma complexidade maior ali na resolução. Por isso que, quando a gente fala aí em programa, esse aqui seria um modelo, ó, né, da ideia da disciplina, programação interamista. Isso aqui é um clássico de interamista. Nós temos variáveis W, que são variáveis inteiras, particularmente variáveis binárias, são variáveis inteiras que assumem os valores somente 0 ou 1, não podem assumir outros valores, e temos variáveis contínuas. Então, isso daqui que nós estamos aí tentando resolver. Então, tá aí para ter uma ideia, pessoal, se nós pegássemos 6 anos atrás, esse problema tamanho 50 por 50, o tempo que ele ficava ainda era muito, muito maior do que esse aí de hoje. Eu lembro em 2013, para resolver de maneira exata, o máximo que conseguia, e ainda não eram para todas as instâncias, era o problema 25 por 25. 20 por 20, ainda tinham alguns que não conseguiam resolver até a otimalidade. Então, né, a gente está aqui já nos 50 por 50, dentro de um tempo, está aí chegando, deve estar bem perto aí já da nossa solução ótima. E essa parte aqui a gente vai vendo como que é essa convergência, né, do algoritmo, como que ele vai se comportando. E daí, nós temos estratégias, ainda mais quando pensamos em math heurísticas, em trabalhar em duas frentes. Se a otimalidade é aprovada quando a solução, o valor da função objetiva da solução incumbente é igual ao lower bound, e nós queremos acelerar a prova da otimalidade, nós podemos pensar em duas estratégias. Uma, que é tentar encontrar soluções que melhorem esse valor da função objetivo, e outra estratégia que consiga melhorar esse bound. Se nós trabalhamos com heurísticas, nós estamos simplesmente olhando aqui.
quando a gente mexe com algumas heurísticas, nós não temos a menor ideia da parte lá de lower bound. Mas quando nós mexemos com planos de corte, inclusão de desigualdades válidas, depois vocês vão ver com detalhes, né, o que representa isso aí de desigualdades válidas, tem também artifícios que nós podemos utilizar para melhorarmos esses lower bounds. E tudo isso pensando em acelerar aí o processo de prova da otimalidade. E a gente vê o seguinte, isso é uma característica comum em diversos problemas, isso aqui não é sempre que vai acontecer, tá, pessoal? Mas é bem comum, é que no começo, esse gap aqui, ele despenca bastante. Ó, rapidinho, nós vamos pegar aqui em 2 segundos, chegou ali já num gap menor do que 3%. Vai um pouquinho além, se pega em 75 segundos, conseguiu cair de 1%. Nós estamos lá desde os 75, né, já passando aí quase 600 segundos e agora que chegou no ponto 19%. Então, é um trabalho aí computacional bem grande que tem envolvido. Depois observar que o número de iterações aqui nesse caso é muito, muito maior. Tá? E esse é justamente o desafio grande que nós temos, e daí por isso que não é só usar o solver, né? Uma coisa é a gente fazer um modelo matemático, às vezes tem a ideia, pô, vou fazer um modelo matemático, colocar lá no Gurobi, o Gurobi não é o melhor software que tem, não é o bonzão para resolver isso, ele vai dar conta. Mas não, nós temos aí essas limitações, sejam por processamento, a parte computacional em si, e também pelos métodos matemáticos. Uma grande evolução que teve nesses solvers ao longo dos últimos anos não foi só devido à parte computacional, mas a diferentes métodos ali que são implementados. Tem diferentes heurísticas, diferentes meta-heurísticas dentro da implementação do solver que consegue fazer ali com que encontre melhores soluções e mais rápido, mas ainda tem bastante espaço para evoluções. Quanto vamos esperar, acho que agora está caminhando aí para chegar nessa solução ótima. Pessoal, algum comentário, pergunta, dúvida, fiquem à vontade aí. Eu só ia perguntar ali, professor, com relação a esse tempo de resposta. Se fosse no C++, o tempo de resposta é mais rápido ou o tempo de resposta seria a mesma? Ah, Tipo assim, eu assim, sei, que for ele vai fazer mais devagar para montar o modelo, o C# aham. vai fazer mais devagar e o C++ vai fazer, mas retornar isso daí que ele está fazendo, né? Os cálculos por trás. Eu vou dizer assim, faz um tempo que eu não faço uma comparação de pegar e daí colocar o modelo nas duas linguagens para dizer com certeza para você, né, o tanto que ia ser mais rápido. Anos atrás, um teste que eu tinha feito de pegar um modelo simples e fazer, e daí colocar o tempo só a partir do momento que começasse a resolver, a diferença em si ela não era grande, tá? Do C Sharp, o C++ ou outra linguagem. Mas isso foi algum tempo atrás que eu fiz esse teste. Recentemente eu não fiz. Então, se eu fizesse uma informação categórica, né, ó, é o mesmo tempo, é parecido ou é bem diferente, aí eu estaria falando grande risco de falar besteira. Mas uma coisa que acontece é que quando nós, igual nesse próprio caso aí, né, que nós temos que, a gente vê, pô, se 781 segundos, como a gente poderia acelerar isso de trabalhar com coisas heurísticas junto com math heurística, a gente começa a codificar outras coisas também e utilizar recursos de callback. Aí, quando nós começamos a inserir esses outros códigos, que não é simplesmente pegar e dar lá o start, optimize e começa a resolver e depois pega a resposta final, aí faz mais diferença a utilização do C++. Porque daí você vai ter não só
a parte de como que é colocado, interpretado do Gurobi, mas também no seu próprio código. É até um teste bem interessante de fazer, agora tentar pegar, por exemplo, gerar modelo LP, né? A gente já aprendeu como faz essa geração do modelo LP, e criar um programa bem simples no C++, no C Sharp, daria para pegar também Python, R, qualquer outro, e fazer. Vamos fazer a leitura e a resolução e ver ali qual que é o tempo. Mas teria que fazer esse teste para ver como que está hoje, Hugo. Beleza? Beleza, professor. Eu tinha imaginado que seria semelhante mesmo tempo, né? Porque por trás provavelmente o Grob deve fazer em uma linguagem de mais É, alto nível, né? exatamente. Exatamente por esse princípio aí que as coisas tendem a ficar iguais. Mas isso quando pega e faz essa execução simplesmente do Optimize, sem mexer em recursos de callback, que é uma coisa que a gente vai ver aqui ao longo do curso, e Eu daí entendi. ali sim pode ter uma diferença grande. O... Embora aqui na disciplina, pessoal, eu vou focar sempre no C Sharp, porque vai dar uma rapidez maior para nós desenvolvermos. Algumas coisas, se eu fosse fazer aqui com vocês no C++, ia gastar mais tempo programando do que vendo resultados. Então, até uma coisa interessante aí de fazer é, pô, tem uma linguagem igual o C Sharp que você consegue desenvolver mais rápido, aí beleza, consegui, tô com uma qualidade de solução legal e quero acelerar ainda mais. Aí dá para fazer lá essa transcrição para codificar para o C++ e ganhar esse desempenho, tá? Isso muito quando estiver falando lá de utilizar os recursos de callback. Ok? Beleza. Beleza? So, aqui tem, ó, ele encontrou a solução ótima, era lá o 34.322. Repare aquela parte que eu disse, né? Demorou 781 segundos para provar a otimalidade. Mas essa solução com 34.322, ele já tinha encontrado aqui com 594 segundos. Então, mesmo depois de encontrada a solução ótima, foram ali mais 3 minutos para conseguir prová-la. Tá? E daí aparecem aqui alguns resultados. Quantos planos de corte foram inseridos, de Gomer, Cover, MR, iterações do Simplex. Foram aqui 7.983.511 iterações do Simplex, do Simplex, né, desculpa. Explorando lá no Branching Bound 51.525 nodes. Utilizou 8 dos 8 processadores disponíveis. E uma coisa que existe aqui é uma tolerância. Só o que é essa parte da tolerância? Tudo que for menor do que o 10 elevado a menos 4 será considerado como sendo zero. Obviamente poderia mudar, isso aqui é um parâmetro que pode ser alterado também. Ah, não, pô, mas eu queria que só 10 a menos 6 fosse zero. Dá para fazer isso pode levar um tempo maior de resolução. E tudo isso por causa das precisões numéricas ali existentes. E aqui ele deu um errinho que variáveis 0 e 1 estão com o mesmo nome, x00. Eu posso ter errado alguma coisa aqui na hora que eu fiz. Isso não vai trazer interferência, porque é lá o varname que está ali com o problema. Deixa eu achar. Ah, tá, eu já até sei o que é isso. Quando fez aqui o W, né? Esqueci de mudar aqui para W e J. Então, daí as variáveis ficariam com o mesmo nome dentro do arquivo. Como é só o varname, isso aqui não ia acabar tendo interferência. O problema ia ser que o arquivo.lp vai aparecer lá tudo replicado, essa parte do X, e depois poderia dar problema se utilizássemos o arquivo LP lendo para fazer a resolução em outro lugar. Então, eu vou pegar isso daqui, agora com essa parte ali corrigida, e eu vou parar a execução aqui antes do Optimize. Para a gente ver o modelo.lp, ali esse modelo dele correto. Vou pegar, parar aqui a execução, colocar esse modelo transporte.lp.
Então tá lá, ó, 5x00 mais 322w00 mais 8 vezes x01 mais 455 vezes w01, aparecendo ali, né, aqueles custos variáveis e os custos fixos. Aí temos as mesmas restrições lá de oferta e demanda e essas restrições aqui das habilitações a cada uma das ligações origem e destinos. Observem aqui o seguinte, quando nós criamos lá a restrição, nós colocamos x e j menor ou igual a m e j vezes w e j. O padrão do arquivo LP é que do lado direito aparecem somente números. Então, automaticamente aqui é subtraído, né, dos dois lados para deixar aqui no padrão. Então, no lugar de ficar x e j menor ou igual a 96 vezes w e j, para que não apareça variável aqui do lado direito, fica x00, né, ou menor do x00 menos 96 vezes w00 menor ou igual a zero. Ou de maneira genérica, x e j menos m e j vezes w e j menor ou igual a zero. E aqui nós temos esse modelo LP. Então, só a primeira ideia aqui importante de conseguir entender, que era o objetivo aí desse encontro de hoje, é ter esse contato com a linguagem em si de programação, ali o C#. Você vê que ela lembra muito o C++. Tá? Alguns até dizem o seguinte, né, que o próprio nome C#, ele tenta seguir essa ideia daqui. É como se fosse o mais, isso aqui daí faria ali o jogo da velha, né? É como se fosse falando assim, ó, é uma extensão aí do C++, pensando no padrão da Microsoft. Mas tem muitas coisas similares entre elas. É uma linguagem aí bem versátil, com diversas possibilidades de uso. Então, ter esse primeiro contato, mas mais do que o aprender a linguagem é para poder ter aqui essa utilização do Gorob, né? Daí nós vimos aqui também como criar primeiro um modelo ali simples, e esse passo de como que realmente as variáveis binárias elas acabam complicando muito a resolução. Pensa sempre nesse exemplo. Resolver um 1000 por 1000 só com variáveis contínuas foi instantâneo. Resolver um 50 por 50 com a inclusão dessas variáveis aqui binárias associadas já demandou muito mais tempo de resolução. E só que ao mesmo tempo que as variáveis binárias trazem essas dificuldades a mais para a resolução, quando nós pensamos no momento da modelagem, elas acabam sendo essenciais aí para os grandes problemas que nós resolvemos. Então, a gente vai ter os modelos. Provavelmente, todos os modelos que nós vamos trabalhar terá alguma variável inteira ou binária. Será muito, muito difícil não ter variável inteira ou binária. E até por isso o nome ali da disciplina, né, de programação, implementação de modelos de programação inteira mista. E a gente tem esse desafio aí pela frente, então tenham sempre em mente que é um problema de fato mais complexo a inclusão aí das variáveis inteiras e variáveis binárias nos nossos modelos. Pessoal, em termos de hoje, era isso o que eu queria passar aqui para vocês. Esse código inteiro, exatamente na maneira como ele está, eu vou copiar e deixar aqui no chat para vocês. Então tá aí, ó, o código inteirinho para que vocês possam depois assistir aos vídeos ali e ir reproduzindo e também ter o código para conferência. Naturalmente é um código que tem alterações em relação ao que nós tínhamos no início aí da aula. E espero que a gente consiga aproveitar bem todo esse período no trimestre, os próximos encontros. É muito, muito importante, para não dizer crucial, o tempo que vocês vão também utilizar fora aí dos horários de aula. E daí qualquer dúvida que tenham, podem sempre ir manifestando aí pela equipe aqui no Teams, ou mesmo trazer no início de cada uma das aulas. E reforçando, mais do que simplesmente ali a disciplina para ter a nota, ter o conceito, é pensar aí a disciplina que vai dar uma base muito forte para depois o desenvolvimento das dissertações e teses em quem for trabalhar aí com os modelos de programação inteira. Beleza? Pessoal, dúvida, pergunta,
João, Pedro, Exal, Michele, Juliana. Por hora, não. Por Sir, hora. Aqui também. Ah, eu tenho só maravilha. uma dúvida com relação ao projeto que o senhor tinha dito anteriormente, Uhum. desenvolver para a revista, né, e um artigo Para para o congresso. congresso. Sim. A ideia é que, o que acontece? Muitas vezes, quando nós pensamos em termos de pesquisa, você faz um artigo primeiro pensando num congresso, que é uma versão mais simplificada do problema grande que a gente quer resolver, com alguns resultados parciais. E depois nós complementamos, né, colocando ali novas variáveis, novas restrições, novas metodologias e expandimos isso para a revista. Então, um processo natural ali dentro da pesquisa. E isso é a forma ali de avaliação aqui da disciplina. Vocês podem fazer isso ou individualmente ou em dupla, tá? E o tema de cada um desses artigos aí é completamente livre. Vocês podem escolher o problema com o qual vocês vão trabalhar. Naturalmente, ao longo aí das próximas aulas, conforme eu for apresentando alguns problemas diferentes, vocês também vão tendo ideias. Mas outra coisa legal que eu recomendo bastante que vocês façam é o seguinte: essa revista aqui em particular, Computers and Operations Research, o que tem aqui de artigos publicados nessas revistas é muito, muito parecido com o que nós fazemos no Métodos Numéricos em Engenharia. Então, se você pegar aqui e for na parte do ver artigos, você vai ter aqui de cada um deles, vou botar aqui pode ver até melhor aqui, ó, na parte do All Issues, você vai ter aqui todas as edições. Então tem algumas que ainda estão ali em progresso, né, a publicação, e algumas aqui já fechadas. Vou pegar, por exemplo, o volume 134, né, é uma revista mensal. Por aqui, o que é legal é que vocês conseguem ler pelos títulos que aparecem aqui, mas alguma coisa de problema que chama atenção, acha interessante, conseguem entrar dentro de cada uma delas, verificar ali o que é feito no artigo e ter ideias de problemas para trabalhar. Naturalmente, quando a gente pega essa revista daqui, as publicações que acontecem lá não são publicações de uma disciplina, não é minha expectativa que qualquer um aqui consiga sair da disciplina com um artigo de nível para Computers and Operations Research. Se alguém conseguir isso, é espetacular, mas a expectativa é bem menor em relação ao que vai ser aqui desenvolvido. Mas é uma revista muito legal para vocês pegarem e olharem ali problemas que aparecem, e daí vão se familiarizando com esses problemas aí da pesquisa operacional. Depois posso passar também indicações de outras revistas para vocês, mas essa aqui em especial é uma que eu acho aí que é bem, bem legal para vocês utilizarem como base e identificar quais problemas estão sendo trabalhados pelos pesquisadores aí pelo mundo. Beleza? Beleza, professor. Era mais isso mesmo. Queria saber como que a gente ia fazer ali um norte ali, mas daí já dá para ir lendo uns artigos e Sim. acompanhando as aulas, daí vai fechando um tema ali. Sim. Se você colocar em termos de uma ideia de cronograma, o que eu diria assim para vocês? Nós estamos hoje aí na segunda semana, estamos fechando a segunda semana. Até a quarta semana, não teria essa pressa em fazer a definição, mas até a quarta semana, fazer uma busca de problemas possíveis para serem trabalhados. Podem pegar também pelas próprias últimas dissertações e teses defendidas no PPG-MNE, ver se tem ali alguma coisa que vocês se interessem. E daí, a partir da quarta, a partir da quinta semana, né, após essa definição aí na quarta, aí já começa a trabalhar em paralelo pensando no artigo. Porque durante as aulas, quando for realizando aqui as outras implementações, vocês também vão identificando alternativas que podem utilizar em cima do problema com o qual vocês estão trabalhando.
E então as coisas ficam em alguns passos aí mais naturais para serem seguidos, daí vocês têm aí um tempo adequado no decorrer da disciplina para cumprir esses requisitos. Combinado? Beleza, professor. Fechou. Show? Então, maravilha. Vou parar aqui a gravação, né? Obrigado aí a todos pela atenção hoje.